Quando me convidaram para estar pregando esta manhã, When people invited me to be here preaching this morning, normalmente eu peço uns dias, semana, né? Umas 2 semanas, 3, usually I ask for 2 or 3 weeks in advance para estar me preparando. in order for me to prepare myself for this. Porque é uma grande responsabilidade você estar aqui no púlpito levando a palavra. Because I believe that is a big responsibility to be here preaching in this place. E nesse período eu fico pesquisando So I was researching about my subject e fico orando and I was praying also. e por fim eu jejuo para que Deus me use. And then I was fasting for God to use my life. Se puder mudar o nome à pregação, poderia dizer abandonando o pecado. Por favor, ainda aguenta um pouquinho em pé. And I would like to give a name for this, that is to abandon the sin. E Please still remain standing a little bit. o texto base está em Romanos, And it is in Romans, the verse, capítulo 6, chapter 6, versículo de 15 ao 22. from verses 15 to 22. E em pé vamos estar orando em referência à palavra do Senhor. Amém? We're going to be standing and reading the Word of God. Assim diz: pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servo para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas a graça a Deus, que tende sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma da doutrina que fosse entregues. Libertados do pecado, foste feitos servo da justiça. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, porque sois como apresentardes os vossos membros para servides à imundície e à maldade para a maldade. Assim apresentai agora os vossos membros para servir da justiça para a santificação. Porque quando eres servo do pecado, estáveis livres da justiça. E que frutos tinham das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendo o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Amém? Eu sugiro você, depois, em sua casa, ler o capítulo inteiro. É maravilhoso. I would like to suggest you to read the whole chapter afterwards in your house. Vamos so orar. this was Romans 6:15 to 22. Vamos orar. Let's pray together. Pai Santo, Father, nós te agradecemos, ó Deus, we want to give thanks to you. pela tua palavra, Senhor. We want to give thanks for your word. Que não seja eu aqui, Senhor, It's not. I ask not to be me here, mas o Senhor usando a minha vida but for the Lord to be using my life para trazer aquilo que o Senhor quer esta manhã. and bring whatever you want to bring to your church. Eu te louvo, ó Deus, pela tua misericórdia, Senhor. I praise you, Lord, for your mercies. Que a tua palavra possa entrar nos corações. Help to this word to enter in our hearts. E que aqueles que ainda não tiveram um encontro contigo, And for those who still didn't have an encounter with you, não confessaram o Senhor como Senhor e Salvador das suas vidas, and they didn't confess you as their Lord and Savior, posso entender que é a melhor coisa que Ele faz. help them to understand this is the best decision we can make. E a nós que já entregamos a nossa vida a Ti, Senhor, And for all of us that have given our lives to you, possamos conscientizar que a Tua palavra vem para nos corrigir e nos levar, Senhor, a um patamar maior. let us understand, God, that the word comes for discipline and to bring us to a new level
that of holiness. Nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. And we thank you in Jesus' name, amen. Vocês podem sentar. You may sit, please. Vamos fazer uma pequena explanação sobre esse capítulo, I would like to explain some things about this chapter. porque eu vejo assim que muitos pegam essa parte da Bíblia, essa parte, e distorce um pouco. I see that there are so many people who takes this part of the Bible and distorts the meaning of it. Porque se nós não estamos mais sob a lei, mas sobre a graça, então nós estamos livres para pecar. Here when the Bible says that we are not under the law anymore, but under the grace, so it doesn't mean that we are free to be in sin anymore. E ignorar os 10 mandamentos, It doesn't mean that we have to ignore the 10 commandments. mas Paulo em seguida já diz, de modo nenhum. Ele está querendo dizer que quando estávamos sob a lei, nós éramos escravos do pecado. When Paul here says that we shouldn't be acting like that, it's because we used to be slaves from sin. Mas agora com a graça de Deus que nos alcançou, But now with the grace of God that has reached us, nós estamos ligados a Jesus. then we are again connected to Jesus. E Ele é o nosso Senhor. And He is our Lord. E nós somos servos dele. And Amém? we are His servants. E Ele nos dá poder para praticarmos o bem e God- não o mal. God gives us power, the ability to practice good things and not evil anymore. E essa manhã eu pergunto a você, de quem você é servo? And my question for you this morning, who are you serving? De Deus ou do pecado? Are you a servant of God or sin? Com certeza você vai falar, Carlão, é claro que é de Deus. You probably are saying, of course I am a servant of God. Mas ao discorrer dessa pregação, eu quero levar você a ver que não é bem assim. But as we go through this message, I want you to see a little clearer, more clear about this, that it's not really the truth for many of us. Porque ser servo de Deus significa você se entregar completamente a Deus. To be a servant of God means to surrender completely to God Amá-lo de todo o coração, and love Him with all of your heart, de toda a sua alma, with all of your soul, de todo o seu pensamento, and with all of your thought, e amar o seu próximo como a si mesmo. and also love your neighbor as you love yourself. Assim diz a Bíblia, em Mateus 22, 37 a 39. So it's what the Bible says in Matthew Mateus 22, 37 to 39. Mas como você respondeu que você é servo de Deus, então você vai querer fazer a vontade dele, não é mesmo? When you say that you are a servant of God, it means that you want to do His will. Vai querer ter mais intimidade com ele, não é mesmo? It means that you want to have more intimacy with Jesus. Como você faz isso? How do you do that? Lendo a Bíblia, Of course, reading the Bible, né, obedecendo a sua palavra, obeying the Word of God, não pela metade, mas por inteiro. not in half, but in a whole, be obeying it. Orando, And when you pray, conversando com ele, when you talk to Him, principalmente tendo um compromisso com ele. and especially when you commit yourself to the Lord. Aqui eu poderia citar vários compromissos que você pode ter com Deus. I could even mention a lot of commitments that you can have with God. Eu tinha que escrito no meu rascunho, falar sobre o dízimo, mas eu já falei. Here in my draft, I had to talk about the tithes as a way of commitment, but I talked about that a little bit before. Não deixar de congregar. About not
missing the services. A palavra do Senhor diz que em Hebreus 10, 25 a 27, para Né? você não deixar de congregar. And Hebrews 10:25 to 27 says that we shouldn't deliberate it, not come to the service. Obedecer aos seus pastores que pregam a palavra verdadeira. There is a commitment in obey the message that is transmitted here by the pastors. E aqui, como membro dessa igreja, eu sei que nossos pastores fazem isso. And I am pretty sure, as a member of this church, that our pastors, they are preaching from the Word of God. Isso é a Bíblia que diz em Hebreus 13. It's what the Bible says in Hebrews 13. Esse é o grande segredo para você caminhar na direção certa. Those are the steps and secrets to walk in the right direction É abandonar o pecado. and abandoning sin. Mas muitos ficam pela metade. However, there are so many people falling short in that way. Obedece Deus a palavra do Senhor pela metade. So many people who gave up in just obeying half of the Bible. E Deus não quer você pela metade. God doesn't want half of you. Deus quer você por inteiro, como verdadeiros adoradores. God wants you whole as a true worshipper to Him. Deixa eu contar algo que é um testemunho particular meu. There is a personal testimony that I would like to share with you. E o versículo que fala muito comigo sobre esse testemunho é Apocalipse 3:16. And a verse that spoke really strong to my heart was Revelation 3:16. Eu era um crente pela metade, I was just a half believer. em cima do muro. I was just living, giving half of my life to Christ. Ia na igreja, mas não estava na igreja. I was in the church, but I wasn't part of a church. Um pé na igreja e outro no mundo. Half of my life was in the church, but half of my life was in the world. E Deus teve misericórdia desse pobre coitado aqui. And then God had mercy upon my life. E Ele falou comigo, And He spoke to me. visivelmente. He spoke in a tangible way, in the way that I could see Him. Ele falou, Carlos, na época, Carlos. In that time, I heard His voice saying, Carlos. Eu lembro como se fosse hoje. And I can remember that day like today. Se você continuar pela metade, God was saying, Carlos, if you keep your life just giving half of you, vai curtir o mundo, it's better for you to go to the world. porque é melhor. Because it is better for you. É por pouco tempo. I can assure that it is not last longer. Mas eu te ofereço a vir para o lado meu. But here it's the chance, and I am offering to you the opportunity to come to my side and walk with me. Eu te darei a vida eterna. I will give Glória a you Deus. eternal life. E nesse momento que Deus falou comigo, eu falei, Senhor, todo momento que eu puder, eu vou testemunhar o que o Senhor fez comigo, porque tem muitos crentes que estão pela metade. And then, because of that, in that moment, I said, God, every time I have the opportunity, I will share this testimony, because I know there are so many believers, they are living only half of their life for Christ. Um pé na igreja e outro no mundo. A part of them is still in the world. They don't give it to Jesus. Deus despreza o crente meia boca. God doesn't accept the Christians who don't want to surrender it all. É a palavra do Senhor que diz em Apocalipse 3:16. It's the word of God saying here in Revelation 3:16. Você não é nem quente nem frio. You are not even hot, neither you are cold. Você é morno. You are warm. E eu vou vomitar você da minha boca. And I am almost throwing up you from Triste, my mouth. né? It's a really sad word. Mas é tempo.
But it Mas is seja time. breve, porque Jesus está voltando. There is time for us still. Quem but- está em cima do muro, desça. However, the time is short because Jesus is coming back. If you are just half of your life to Christ, give it all now. Como eu falei agora há pouco, como ser servo de Deus, eu vou falar um pouquinho falar sobre aqueles que são servos do pecado. And since we are talking about to be a servant of God, I want to explain a little bit about be a servant of sin. O pecado te leva a uma prisão. Sin is like a trap. Quando você está no mundo do pecado, você tem vergonha. When you are in sin, you are also in shame. Uma prisão de vergonha, de desilusão. It's like incarcerated in a jail of guilt and shame, De culpa, de medo. and also fears. E sabe que o salário do pecado é a morte, não é mesmo? And the Bible tells us that the salary of sin is death. Como diz em Romanos 6:23. Romans 6:23 says about that. E você vê que se você está no mundo do pecado, você está numa prisão. If you are living for sin, you are incarcerated in a jail. E o final disso é uma morte, não é mesmo? O final disso é uma morte. And the end, it's only death. Mas eu quero dizer uma boa nova para você. I want to give you good news. Você já foi liberto dessa prisão. You were set free from that prison. É a morte que você estava reservado para você. Death that was reserved to you. Alguém tomou seu lugar. You deserve death, but someone took your place. Isso aconteceu lá no Calvário. And it happened in the Calvary. O Deus veio, o Filho de Deus. O Deus se encarnou. Because Jesus came, God came in a human flesh. E tomou o lugar de cada um naquela cruz. And he took the place of every single one of us in the cross. Quando isso acontece, o seu velho eu tem que morrer junto. Because of the sacrifice and death of Christ on the cross, our old self should die also. E nasce uma nova criatura em Cristo Jesus. Because if we are dead in Him, we are born again in Christ Jesus. Mas aí eu pergunto, por que muitos ainda querem ficar nessa prisão? And my question is, why there are so many people that are still wishing to live in that prison, Mesmo estando dentro da igreja. even though they are in the church? Pior ainda aqueles que estão lá fora. It's even worse for those who are in the world. Sabe, irmãos, o caminhar com Cristo é o caminho estreito. To walk with Jesus is a narrow way. Como diz a palavra do Senhor em Mateus 7, 13 e 14. And in Matthew 7:13 to 14, É um caminho apertado. it says that there's a narrow gate that we have to enter through. E lá na frente tem uma portinha estreita. But there, in the very end of this path, there is a narrow door to open. Sabe por quê? And do you know why? Porque o caminhar no caminho estreito faz com que você deixe. Muitas vezes você quer caminhar, mas carregando uma grande mochila na costa. The very reason we have a narrow path with Jesus is because when we try to walk in that narrow path, we are trying to also carry a lot of luggage with us. Uma bagagem enorme. We have this big luggage that we try to bring with us. Nessa bagagem, nessa mochila está fofocas, And maybe you are carrying in that luggage gossip, mágoas, or maybe hurts in your heart. e aí por aí vai muitas outras coisas. Falar mal do seu irmão, Or maybe you have so many times that you spoke against your brothers and sisters.
costumes que ainda trouxe do mundo. traditions that you brought with yourself from the world. E Deus convida essa manhã você deixar tudo isso, essa mochila no pé da cruz. This backpack full of those things, God is telling you to put it in the bottom of the cross. Porque não é possível você caminhar no caminho estreito com essa mochila. It is not possible to walk in a narrow path with all of this luggage in your back. Se você tentar caminhar, você fica parado, enrosca no caminho. Because every time we try to go in that narrow path with this whole bunch of stuff, we get stuck there. Aí então você para e começa a olhar para o lado. And then we stop and we start to look to the sides. E tem uma outra estrada larga. And there is a really large path also. Uma porta larga. And there is at the end with a large door. E com essa mochila é fácil, com a mochilona nas costas, você é fácil caminhar nessa rua, não é mesmo? It's really easy, even though if you are carrying all this stuff in your back, you still can go through that path. Esse caminho estreito é para cima. And the narrow path goes up. E o caminho largo é para baixo. The very large way goes Ladeira down. abaixo. It's like going down in a hill. Você já experimentou caminhar subindo? Have you ever tried to walk in a place that is going uphill? É mais difícil do que descer, não é A mesmo? lot harder than going downhill, right? Então eu vejo assim que muitos daí olham para esse lado e falam, é melhor caminhar naquela estrada larga. So that's why there are so many people who looks to the large way and the large path and they say, well, that seems better to walk than this narrow path. E vejo muitos que abandonam o caminho do Senhor aí. And then I see so many who give up from walking with God just because they want to go to that path. Porque não quer abandonar aquela mochila. They don't want to get rid of this backpack that is filled with all these things. No pé da cruz. They don't want to put it at the bottom of the cross. Mas eu quero falar para você, meu irmão, que depois daquela porta estreita tem um Senhor. E na porta larga também tem um outro Senhor. I want to tell you that behind every door, the narrow and the large one, there is a Lord. Quando você passar por aquela porta estreita, estará Deus de braço aberto te recebendo. When you go through the narrow door, there is God in the other side with open hands, waiting to receive you. Irá te dizer, seja bem-vindo, meu filho. And He will say, you are welcome, my son. Você obedeceu a minha palavra. You have obeyed the word of God. Você deixou tudo para trás. You have given, Aquilo que atrapalhava. you gave up from everything that was an obstacle in your way. Seja bem-vindo aqui no teu lar que eu preparei para você. You are welcome to the home that I have prepared so dearly to you. E Ele dá as boas-vindas. And He welcomes us. Prepara uma mesa para você. Um banquete celestial. He prepares a table with a banquet to all of us. É isso que te aguarda depois daquela porta estreita para te motivar a caminhar na rua estreita. This is the reward awaiting for us behind that door, the narrow path. Mas o caminho é pelo caminho largo. But also there is the large path, right? É fácil caminhar. And it's really easy to walk on it. Também é fácil passar pela porta. Easy to open that large door. Mas ali atrás daquela porta, But behind that door, há choro, there is tears, ranger de dentes, the mourning, pessoas sofrendo. the suffering of the people. É isso que aguarda naquele lado. That is the only things that await for those who walks in the large path. Eu encorajo você, meu irmão, That's why I want to encourage you.
esta manhã deixar a tua mochila e caminhar pelo caminho estreito. For you to leave all these burdens, all these sins at the bottom of the cross and walk through the narrow path. Se a caminhada estiver difícil, If your journey is really difficult, challenging, Jesus estende a mão para você e diz: dá o teu fardo que eu te dou o meu, que é leve e suave. if it's challenging, it's difficult, Jesus is reaching his hand and saying, give me your burdens and I will give you my me ajude. Vou te dar o meu fardo é leve. My yoke. My yoke is light. I give it to you, so you can give your heavy burdens to me. I'm sorry. Thank you. Glória a Deus. Mas também nós vemos assim, né, como eu já falei, irmãos na igreja, muitos crentes no mundo inteiro, And like I already mentioned to you before, Christians around the world and in the church in the world, agindo de uma maneira que, quando os soldados estavam ali crucificando Jesus, they act just like the soldiers during the crucifixion of Jesus. eles estavam ali disputando em jogos os pertences de Jesus. You know, the soldiers during the time Jesus was crucified, they were gambling to see who is going to take Jesus' clothes. E ali no pé da cruz, tão perto da cruz, They were so close to the cross, mas sem se importar por aquele que estava naquela cruz, but they didn't care for the one who was at that cross. que estava mudando o mundo de um antes para um depois. Jesus was in that cross, changing history and the world from one after and before. O ato que nos traria a salvação. That was the ultimate act of salvation. E nós vemos assim hoje no mundo cristão, And we see among the Christians today, parece a mesma coisa. sometimes sounds just like the soldiers at that time. Tão próximo da cruz, They are so close at to the cross, mas ali competindo but they are competing against each other. para adquirir membros, They are competing for who is the church that's going to get more members. brigando por status, Who are the people who are going to get a higher status? brigando por vantagem pessoal, Or maybe for personal advantages, ao invés de anunciar o evangelho, instead of preaching the gospel of Jesus Christ. que é a ordenança de Deus. That was the commandment of Jesus. Eu vejo ali pessoas ali defendendo suas placas de igreja, I see some people are more worried about defending the name of their church. defendendo suas próprias opiniões, They want to really defend their own opinions. escrevendo livros, fazendo tantas coisas assim que falando mal da outra igreja, They write books about it. They make everything they can just to say bad things about other churches. e eu pergunto, And then my question to you. são nossas diferenças tão divisíveis? Are our differences so big that to the point of dividing us? Seriam nossas muralhas tão amplas? Amplas. It's the walls around us so big and tall. Seria impossível encontrar uma causa comum?
Is it impossible for us as the church to united in a common cause para que todos nós sejamos um em Cristo. in order for all of us to be united in one in Christ, Uma só fé, one faith, só Senhor. only one Lord? É um alerta que Deus está falando a todas as igrejas That's a warning to all churches que esqueceram a principal ordenança de Deus. because there are so many churches who forgot the commandment of God, Pregar o Evangelho, that is to preach the gospel levar cura àqueles que estão enfermos. and take healing to those who are sick. Esquecendo dessa ordenança, estão aí pregando placa de igreja, pregando diferenças. They forgot about it, and they are trying. They are investing a lot of their time to defend the name of their church or to defend the differences that separated us. Agindo que nem aqueles soldados, And they are just acting like the soldiers at the cross. tão perto da cruz, They are close. They are really close to the cross. mas nem aí com quem estava pendurado naquela cruz. But they still don't care for the only one, the one that was at the cross, saving them. É hora de abandonar o pecado So it's time for us to really get rid of sin in our life. É hora de obedecer isso aqui, a palavra do Senhor. It's the time for us to obey the Bible, the Word of God. É hora que isso seja o seu manual para levar a porta estreita. This should be the map, the manual that will lead us through this narrow path. Amém? Amen. E também quero dizer que a maioria dos pecados que acontece And most of sins that happens in our life, é porque nós amamos a nós mesmos. it's because we love ourselves so much. Mas teríamos que amar a Deus sobre todas as coisas, não é mesmo? Como nós vimos anteriormente. Actually, we should love God above all things. We just read that. Jesus faz uma advertência, talvez assim, meio é uma palavra meio dura, talvez, porque esse amor pelos nossos pais, irmãos, pela nossa esposa, pelos nossos filhos, é tremendo, não é mesmo? É algo digno. There is a strong word that came from Jesus here in the gospel when he talks about fathers, sons, for your children, and the love we have for our parents, for our children, is something so amazing. Mas em Lucas 14, capítulo 14, 26, Jesus fala: quem ama o pai e a mãe mais que a mim, a esposa mais que a mim, os filhos mais que a mim, não é digno de ser meu discípulo. The Bible here says in Luke 14:6 that if you love your mother, your children, or your wife more than me, you are not even worth of my kingdom. É porque muitas vezes nós endeusamos nossos queridos. We have the tendency of putting those people as the center of our life, as our God. Colocamos eles acima de Deus. We put them above God's position. Não é mesmo? Isn't that right? Como dizemos, muitas vezes nós amamos a nós mesmos e nós queremos até ser a quarta pessoa da Trindade de Deus. We love it so much to the point that we try to become the fourth person of the Trinity of God. Achamos o direito de estar julgando nosso irmão. And we see ourselves in the right to judge our brothers and sisters. Achamos o direito de revidar as ofensas. We think that we have the right to hit back when someone hit us. Mas em 1 Coríntios 13, de 5 a 7 diz: não busca seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Mas tudo sofre, crê, tudo espera, tudo suporta.
E em Colossenses 3:13 diz assim: como Cristo nos perdoou, assim fazei vós também. In 1 Corinthians 13:5-6, it does not dishonor others, it does not self-seeking, it's not easily angered, it keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. And also in Hebreus? Colossenses. 3:13. In Colossians 3:13, it says, bear with each other and forgive one another if any of you has a grievance against someone. Forgive as the Lord forgave you. Eu e você This is for me and you. fomos mandados e não recomendados We receive our ordinance. It's not an advice. a não fazer listas de ofensas. To make God command us not to be listing the offenses against us. De magoar com as pessoas. And we don't have the right to feel hurted by people. Deus está falando para você, deixe esses pecados. God is telling us to leave those things Antes que te contamine, before they contaminated everything anew. entregue todo o pecado a Jesus. And give it all to Christ, all these things. Eu não estou querendo dizer que o cristão não é alguém que não peca. I'm not here to say that Christians are people who never sin. Mas ele não é mais escravo do pecado. But they are not slaves of sin anymore. Porque ele pertence a Deus. We Amém? belong to God. Amen? Quando você pecar, When you sin, you commit a sin. tem um exemplo maravilhoso na Bíblia. There is a wonderful example in the Bible De um personagem que foi chamado o homem segundo o coração de Deus. and it's about a man that was called the man after the heart of God. Ele era temente a Deus. He feared the Lord. Davi. His name was David. Mas ele fez um pecado horrível. But then he committed a horrible sin. Primeiro ele cobiçou a mulher do próximo. First, he desired the wife of someone else. Depois ele adulterou com ela. And then he committed adultery with her. Depois ele mandou matar o marido dela. And then he committed murder, killing the husband of that wife, that woman. Isso é Davi, And this is David. o homem segundo o coração de Deus. This is the man after God's heart. Mas veja o que ele fez. But Quando- then he did something else. Quando Deus manda o profeta Natan Nathan the prophet comes to David, alertar ele. and he comes with a warning. Primeiro, ele se arrepende. And first, David repent. Ele se ajoelha e fala, pequei contra o Senhor. He bowed down on his knees, E pede perdão. and he asked for God's forgiveness. Essa atitude que você deve fazer quando você pecar. That's your action that should be done when you commit a sin. Eu fico às vezes pensando se Adão e Eva, quando eles caíram, And there are so many times I'm meditating the part where Adam and Eve, they committed a sin. e caiu toda a humanidade junto com eles. All humanity fell in sin because of them. Deus foi ali conversar com Adão. God just came to the garden to talk to Adam. Você acha que ele não sabia que Adão e Eva já tinham pecado? Do you think that God already knew that they have committed sin? Eu quero crer que ele esperava a mesma atitude de Adão e Eva que Davi fez. God knew they have committed sin, and he was just expecting the same action of David, of repentance.
Se Adão tivesse falado, Senhor, eu pequei contra o Senhor. If in that time in the Garden of Eden, Adam have said to the Lord, Lord, I have committed a sin against you. E tivesse se arrependido. Please forgive me and repent. Talvez Jesus não tivesse que ter vindo aqui morrer numa cruz. Probably the story would be totally changed and Jesus wouldn't even have to come and die on the cross for us. Mas isso não aconteceu, né? But it didn't happen. Mas graças a Deus que Jesus veio e nos libertou. However, we are glad that Jesus came and died on the cross for us. Amen? Eu quero alertar você, meu irmão, que caminha com o pé dentro da igreja e outro fora. And this is a warning for you, my brother and sister, that lives half of your life for Christ and half for the world. Se conformando com o mundo. If you are conforming yourself, you're molding yourself to the world, Que o mundo pensa. to the world view and the ways of thoughts of the world. Deus está falando, sem santidade ninguém virá a Deus. God is saying here and very clear that without holiness, no one can see the Lord. Amém? Amen. Gostaria que você ficasse de pé. I would like you to stand, please. Gostaria de que você agora se colocasse diante de Deus. And once again, I invite you to put your life before the Lord. Eu quero falar para você que essa pregação falou mais primeiramente comigo. This message first spoke to me, Espero que tenha falado com cada um de vocês. and I hope it speaks to you too. E eu quero essa manhã profetizar sobre a tua vida. I want to prophesy over your life Que você vai caminhar pela estrada estreita. you are going to walk through the narrow path. Quando a dificuldade vir, você vai pedir socorro a Jesus. And when difficulties come, you're Ele vai going to estender a mão para você. you're going to reach your hands to heaven, and Jesus will reach his hands to Para you. ajudar você a caminhar. He will help you to walk back again. Para você chegar lá. And you're going to reach the end. Para você não desistir. You're not going to give up. Para você vencer. You're going to overcome. A sequência das pregações vem sobre que você tenha uma missão a cumprir. We are talking this series of messages about a mission to accomplish. Deus te colocou nessa igreja e mostrou através da vida do pastor qual é a visão da igreja. God brought you to this church and brought through the pastor a vision to this church, to your Pregar o life, evangelho, to preach the gospel levar curas quem está do enfermo. and bring healing to infirmities. Estão lembrados? Do you remember that? O Stuart trouxe sobre unidade. Stuart talked about unity. Nós temos que caminhar em unidade, como um corpo só, We must walk in unity as one body of Christ, pregando o evangelho, preaching the gospel, sendo um só. and to be one. Jesus está voltando, gente. Jesus is coming back, my friends. Ele tem pressa de ver essa nação liberta. He is in a haste, he is in a rush to see the deliverance of these people. A seara está branca. We look to the harvest, to the fields. They are white or they are red to be reaped. Mas poucos ceifeiros. However, there are so few who are working in the harvest. Deus tem dado unção, Deus tem dado dons, Deus tem dado ministério para cada um aqui. God gave you anointing. God gave you gifts. God gave you a ministry for every single one of us. O que você tem feito com ele? And what are you doing with it? É hora de se arrepender. It's time for repentance. É hora de você arregaçar a mão, a manga. It is time for us to get ready to work Dizer, eis-me aqui, Senhor, usa a minha vida. and say, I am, O Lord, use my life. Não é só você vir aqui sentar num banco de uma igreja. It's not only to sit here in the chair of this church. Estar satisfeito com isso. It's not to be satisfied with this condition.
Se esse lugar for pequeno, nós vamos alugar um lugar maior, mas você tem a obrigação de pregar o evangelho. If this is a small temple for Eu the e Lord, você. we're going to rent a bigger place, but we have this ordinance from the Lord to preach the gospel to everyone. É uma ordenança de Deus. It's a command. It's a commandment from the Lord. Você que tem dom de curar, If you have this gift of healing, você sabe que não é você, mas Jesus que cura, mas você ora para essa pessoa. you know that it's not your hands. You know that it's Jesus who is healing, but you have to pray for people that are sick. Coloque diante de Deus, porque você foi chamado, tem um chamado. Bring before the Lord. You have a calling. Você tem dons. You have gifts. Não esconda seu dom. Don't hide it from others. A Bíblia cita sobre aquele que escondeu o talento. The Bible tells us about a servant who has hidden his talent in the ground. É momento de arrependimento. It is a time of repentance to all of us. É momento de você dizer a Deus: Senhor, eu tenho pecado. Senhor, eu tenho negligenciado o teu chamado. Senhor, eu quero ser usado pelo Senhor. Me perdoa se eu tenho fofocado, me perdoa se eu tenho ali, oh Pai, Senhor, julgado meu irmão. It's a time for us to come back to the Lord, because we have neglected, we have rejected the calling of the Lord. And if we have gossip, if we have accused others, if we have gone against our brothers and sisters, it's time for repentance for all of those things. Eu não sei qual é o seu pecado. I don't know what your sins É are. você e Deus. It's Porque only Deus you and sabe. God. Coloque diante da cruz de Cristo. Bring everything to the cross. Deus está te chamando para se santificar. Jesus Christ is calling you to be holy. Abandonar o pecado He's calling you for sanctification and to abandon sin. e ser instrumento para o Senhor. And in order for you to become an instrument for the Lord. Quando você passar por aquela porta, And when we come through these doors, quando eu comecei a imaginar que eu profetizo que os teus olhos espirituais estejam abertos agora para você ver o que há atrás daquela porta estreita. I want to prophesy over your life now, that you might see what is behind the narrow path. Quando eu estava ali orando para o Senhor, e o Senhor mostrou para mim assim, que Carlos, o caminhar é difícil, mas a vitória que eu te darei, olha o que eu te darei, mansões celestiais, eu tenho preparado para você. And when I was praying, God showed me that. He said, Carlos, I have prepared so much great stuff for you. I have these mansions that I have built. I have my paradise and my place that I have prepared especially for you if you go through this narrow path. Ruas de ouro, It's golden streets, onde nós estaremos lá juntos, com os anjos, com os 24 anciões, adorando ao Senhor. with the elders, the ancient, and the angels, the cherubims. We are going to be praising the Lord all together. Eu comecei a orar em línguas. Then I start praying in tongues. Canta lá,